E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. As luzes da Vila Belmiro ainda ecoam após a noite de virada de chave, e a sensação no vestiário é inequívoca: o Santos mudou o tom na hora certa. A vitória sobre o Sport não foi apenas um placar favorável, foi o ponto de inflexão que recoloca o time na briga com o Lastro, justo quando a tabela exige frieza e fôlego. Com a reta final à vista, cada detalhe pesa mais do que o discurso. No recorte que realmente interessa, o dos últimos 10 compromissos, o Santos acumula 13 pontos e um clássico vencido sobre o Palmeiras pela 13ª rodada, prova de que o time aprende a sobreviver sob pressão. O Internacional, no mesmo período, somou apenas 9 pontos e saiu derrotado pelo Bahia na 14ª rodada, sinal de queda no momento menos apropriado. É o diferencial que constrói confiança e desmonta concorrentes. A equivalência no total de pontos, 41 para cada lado, oculta uma vantagem decisiva: o saldo de gols. O Santos aparece com menos 11, enquanto o Internacional registra menos 12. Quando a margem é mínima e restam poucas datas no calendário, esse detalhe vira muro de proteção. Hoje, é o que mantém o Santos fora da zona da queda e empurra o Colorado para a 17ª posição. A 37ª rodada não oferece esconderijo. O Santos sai para enfrentar o Juventude, já rebaixado, em Caxias, na quarta-feira, às 19h30, em duelo que exige pragmatismo, pontuar fora e blindar o saldo. O Internacional, por sua vez, encara o São Paulo, a partir das 20 horas, na Vila Belmiro, diante de um adversário que sabe impor ritmo e controlar espaço. São cenários distintos com lições semelhantes: erro custa caro, concentração compra sobrevivência. Na comparação fria, o Santos construiu sua recuperação com ganhos acumulados e poucas concessões. Não há brilho gratuito, há eficiência. O padrão defensivo consolidado, somado à capacidade de competir em jogos grandes, redesenha a percepção sobre o elenco e sustenta a campanha no momento mais crítico. É a alma da permanência, sofrer pouco e pontuar em sequência. A fotografia dos ameaçados amplia a história e deixa claro que a briga tem vários atores relevantes. O Ceará, com 43 pontos, vive quadro similar ao do Internacional e chegou a somar apenas 9 pontos nos últimos 10 jogos, sinal de alerta ligado. Sem ajuste tático imediato, vira presa fácil de rodadas que cobram postura adulta. Essa instabilidade explica por que o Santos precisa seguir pontuando: a disputa é coletiva, o erro é individual. No outro extremo, o Fortaleza diverge do caos e apresenta fôlego real. Mesmo na 18ª colocação, com 40 pontos, acumulou 16 pontos nos últimos 10 jogos e sustenta 8 partidas de invencibilidade. É o tipo de sequência que reescreve destinações e coloca pressão em quem vacila. Quem respira melhor no fim incomoda mais quem ainda procura respostas. O Vitória saiu da zona ao bater o Mirassol e chegou a 42 pontos. Com 17 pontos conquistados nos últimos 10 jogos, apresenta o melhor momento entre os ameaçados. Isso muda a geometria do risco: enquanto alguns empilham tropeços, outros aceleram e ocupam espaços. O Santos, ao superar o Internacional no recorte recente, evita ser engolido por essa onda. A matemática da sobrevivência, aqui, não aceita romantismo. Com 2 rodadas restantes, um empate pode valer permanência quando o saldo trabalha a favor, e uma vitória em Caxias praticamente encerra o drama, desde que o rival direto não reaja com placares elásticos. É a consciência de cenário que orienta decisões, e o Santos tem jogado com essa régua, sem abandonar o jogo, sem se desorganizar. Há também o componente psicológico, muitas vezes subestimado. Pontuar mais do que um concorrente direto ao longo de 10 partidas consolida convicção e desarma narrativas derrotistas. O Santos chega às últimas datas com autoestima e clareza de proposta, enquanto o Internacional carrega o peso do momento ruim. Em campeonatos longos, energia e foco são tão determinantes quanto os números. A agenda fora de casa reforça a necessidade de disciplina. Contra um adversário já condenado, o risco é a armadilha do jogo fácil.
O Santos precisa transformar superioridade teórica em controle de espaço, posse responsável e chances claras, sem se abrir para bolas paradas ou transições desnecessárias. É noite de gestão de resultado, não de aventura. A batalha paralela contra o relógio exige leitura de tabela em tempo real. Se Ceará e Fortaleza aceleram, o Santos não pode se dar ao luxo de escolher terreno para pontuar, precisa somar onde estiver. Em um final de campeonato com margens estreitas, evitar oscilações bruscas é mais valioso do que perseguir goleadas. A permanência se constrói com constância. A torcida, muitas vezes termômetro de verdade, reconhece o ajuste. A empolgação não vira euforia descontrolada, vira presença, apoio e cobrança por foco. A Vila, que já costurou noite difícil em noite memorável, sabe que o time encontrou o caminho do resultado e exige que mantenha o traço, competir cada minuto como se fosse o último. Esse pacto emocional faz diferença. Para o Internacional, o peso da tarefa aumenta com a sequência recente. Entrar em campo com pontuação igual e desvantagem no saldo impõe a obrigação de buscar vitórias que não são triviais. Isso afeta desenho de jogo, expõe riscos e abre espaço para erros por ansiedade. O Santos, com vantagem mínima e relevante, joga com a matemática a seu favor e reduz o campo para imprevistos. No fim, a mensagem é simples e cortante: o Santos transformou uma sequência de 10 jogos em argumento sólido contra a queda. Com 13 pontos, saldo melhor e calendário administrável, depende de si. Em campeonatos que punem distração e premiam método, é a hora de matar o risco e fechar a conta com cabeça fria e pés firmes. A sobrevivência não pede aplauso, pede resultado. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começa com uma cena que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, e Jefferson Soteldo, em entrevista descontraída, solta uma frase que ninguém esperava ouvir. Com um semblante firme, o meia-atacante afirma: "Ainda bem que não voltei para o Santos." A declaração, carregada de ironia e desdém, caiu como uma bomba no cenário esportivo brasileiro e imediatamente gerou um burburinho que não demorou a se transformar em polêmica nacional. A fala de Soteldo, que já teve passagem marcante pelo clube da Vila Belmiro, foi interpretada como um menosprezo direto ao Santos. Torcedores, jornalistas e até ex-jogadores se manifestaram diante da frase, que rapidamente viralizou e se tornou um dos assuntos mais comentados do dia. O impacto foi tão grande que até quem não acompanha o futebol de perto se viu envolvido na discussão. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Hashtags relacionadas ao nome de Soteldo e ao Santos dominaram os trending topics, com milhares de comentários de torcedores indignados. Muitos lembraram que o jogador foi acolhido pelo clube em momentos importantes de sua carreira e que, portanto, deveria demonstrar gratidão, em vez de desprezo. Programas esportivos de televisão e rádio dedicaram longos blocos para analisar a declaração. Alguns comentaristas destacaram que Soteldo pode ter se expressado de forma equivocada, enquanto outros reforçaram que a frase foi clara e direta, sem margem para interpretação. O consenso, no entanto, é que o comentário foi desnecessário e gerou uma crise de imagem para o atleta. A diretoria do Santos preferiu adotar cautela diante da polêmica. Em nota oficial, o clube afirmou que respeita a trajetória de Soteldo, mas reforçou que o Santos é uma instituição centenária e que não será diminuída por declarações individuais. A postura firme foi vista como uma tentativa de proteger a imagem do clube e acalmar os ânimos da torcida. Torcedores organizados do Santos já começaram a se mobilizar. Em jogos recentes, faixas e cânticos de protesto contra Soteldo foram exibidos nas arquibancadas, mostrando que a relação entre jogador e torcida está seriamente abalada. A indignação é evidente e promete se intensificar nos próximos dias. Rivais, por outro lado, aproveitaram a situação para provocar. Torcedores de outros clubes ironizaram a fala de Soteldo, destacando que o Santos, apesar das dificuldades recentes, continua sendo um dos maiores formadores de talentos do futebol mundial. A polêmica, portanto, ultrapassou os limites da Vila Belmiro e ganhou proporções nacionais.
A imprensa internacional também repercutiu a notícia. Veículos esportivos da América do Sul e até da Europa destacaram a ousadia de Soteldo em menosprezar um clube que tem história e tradição reconhecidas mundialmente. Essa repercussão global reforça a dimensão da polêmica e coloca o jogador sob os holofotes de forma negativa. Ex-jogadores e ídolos do Santos se manifestaram em defesa do clube. Muitos afirmaram que Soteldo deveria demonstrar respeito por uma instituição que lhe deu visibilidade e oportunidades. Essas declarações aumentam a confiança da torcida e criam um ambiente de união contra o comentário do atleta. Dentro do elenco atual, a fala de Soteldo gerou surpresa e até indignação. Jogadores mais jovens, que veem o Santos como vitrine para suas carreiras, não esconderam o desconforto com a declaração. A percepção é de que o comentário desvaloriza não apenas o clube, mas também todos os profissionais que nele atuam. Do ponto de vista comercial, especialistas apontam que a polêmica pode afetar a imagem de Soteldo. Patrocinadores e investidores costumam avaliar a postura pública dos atletas, e declarações negativas contra clubes tradicionais podem gerar desgaste e até perda de contratos. O episódio, portanto, tem impacto que vai além do campo esportivo. Torcedores comuns relatam sentimentos de revolta e decepção. Muitos afirmam que sempre defenderam Soteldo e que agora se sentem traídos pela postura do jogador. O episódio reforça a percepção de que o futebol, cada vez mais, está dominado por interesses individuais e por declarações que buscam repercussão rápida. A mídia esportiva nacional segue explorando cada detalhe da polêmica. Programas de debate discutem não apenas a fala de Soteldo, mas também o histórico de sua relação com o Santos. Lembram momentos de brilho, mas também episódios de indisciplina e de desgaste com a torcida. O entusiasmo em torno da polêmica é tanto que até celebridades fora do universo esportivo se manifestaram. Cantores, atores e influenciadores digitais comentaram a declaração, ampliando ainda mais o alcance da notícia e reforçando o caráter cultural do episódio. A declaração de Soteldo também reacende debate sobre o papel dos ídolos no futebol brasileiro. Muitos defendem que jogadores consagrados devem preservar a imagem dos clubes que os revelaram, fortalecendo o vínculo emocional com a torcida e preservando a tradição. O próprio Soteldo, em entrevistas posteriores, tentou minimizar o impacto da frase, afirmando que foi mal interpretado. No entanto, a tentativa de recuo não convenceu grande parte da torcida, que continua indignada e exige desculpas públicas. Independentemente dos próximos passos, a mensagem de Soteldo já entrou para a história do Santos. O episódio mostra que uma única frase é capaz de mobilizar milhões de pessoas e de abalar a relação entre jogador e clube. A diretoria reforçou que o planejamento segue em andamento e que o Santos não será afetado por declarações individuais. O foco, segundo o clube, é continuar investindo em jovens talentos e em reforços que possam recolocar o time entre os protagonistas do futebol brasileiro. No fim das contas, o recado de Soteldo não é apenas uma declaração polêmica. É um acontecimento que mexe com torcidas, diretoria e imprensa, reacende debate sobre respeito e tradição e coloca o futebol brasileiro diante de um desafio inesperado, provar que ainda é capaz de oferecer credibilidade, emoção e resultados legítimos dentro das quatro linhas. O caso promete marcar não apenas a temporada, mas também a trajetória de Soteldo e do próprio Santos nos próximos anos. A relação entre jogador e clube, antes marcada por momentos de brilho, agora está manchada por uma frase que dificilmente será esquecida. A repercussão da frase de Soteldo, ainda bem que não voltei para o Santos, continua a ecoar com força no cenário esportivo brasileiro. O comentário, visto como um menosprezo direto ao clube da Vila Belmiro, gerou uma onda de indignação que não se limita apenas aos torcedores santistas. A fala ganhou proporções nacionais e internacionais, colocando o jogador em uma posição delicada diante da opinião pública. Entre os santistas, o sentimento predominante é de revolta. Muitos afirmam que se sentiram traídos por um atleta que, em outros momentos, foi tratado como ídolo e recebeu apoio irrestrito da torcida. As redes sociais se tornaram palco de desabafos, com milhares de mensagens de repúdio e exigência de desculpas públicas. A relação entre Soteldo e o clube, que já havia passado por altos e baixos, parece ter atingido um ponto de ruptura. A imprensa esportiva nacional segue explorando cada detalhe da polêmica.
Programas de debate discutem não apenas o impacto da declaração, mas também o histórico do jogador com o Santos. Analistas lembram que Soteldo teve momentos de brilho, mas também episódios de indisciplina e desgaste com a diretoria. Essa contextualização reforça a ideia de que a fala não foi um deslize isolado, mas parte de uma relação marcada por conflitos. Rivais aproveitaram a situação para provocar. Torcedores de outros clubes ironizaram a fala de Soteldo, destacando que o Santos, apesar das dificuldades recentes, continua sendo um dos maiores formadores de talentos do futebol mundial. Essa postura reforça o peso da declaração e amplia o alcance da polêmica, que ultrapassa os limites da Vila Belmiro. Ex-jogadores e ídolos do Santos se manifestaram em defesa do clube. Muitos afirmaram que Soteldo deveria demonstrar respeito por uma instituição que lhe deu visibilidade e oportunidades. Essas declarações aumentam a confiança da torcida e criam um ambiente de união contra o comentário do atleta, reforçando o orgulho pela história centenária do clube. Do ponto de vista comercial, especialistas apontam que a polêmica pode afetar a imagem de Soteldo. Patrocinadores e investidores costumam avaliar a postura pública dos atletas, e declarações negativas contra clubes tradicionais podem gerar desgaste e até perda de contratos. O episódio, portanto, tem impacto que vai além do campo esportivo e pode comprometer a carreira do jogador. Dentro do elenco atual do Santos, a fala de Soteldo gerou surpresa e desconforto. Jogadores mais jovens, que veem o clube como vitrine para suas carreiras, não esconderam a indignação. A percepção é de que o comentário desvaloriza não apenas o Santos, mas também todos os profissionais que nele atuam, criando um clima de solidariedade interna contra o desdém do ex-companheiro. A imprensa internacional também repercutiu a notícia. Veículos esportivos da América do Sul e da Europa destacaram a ousadia de Soteldo em menosprezar um clube que tem história e tradição reconhecidas mundialmente. Essa repercussão global reforça a dimensão da polêmica e coloca o jogador sob os holofotes de forma negativa, ampliando a pressão sobre sua imagem. Torcedores organizados já começaram a planejar manifestações mais contundentes. Há relatos de que grupos pretendem exibir faixas e cânticos de protesto em jogos futuros, reforçando o repúdio à declaração. A atmosfera promete ser marcada por indignação e pela reafirmação do orgulho santista, transformando cada partida em um palco de resistência contra o comentário do atleta. No fim das contas, a repercussão da fala de Soteldo mostra como uma única frase pode abalar estruturas inteiras. O episódio não apenas mexe com o elenco e a torcida do Santos, mas também reacende debates sobre respeito, gratidão e responsabilidade dos jogadores diante das instituições que os projetaram. O caso promete marcar não apenas a temporada, mas também a trajetória do craque e do próprio Santos nos próximos anos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.